Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Amém? Está tudo bem? Ele vai ficar melhor. Nós vamos ler Apocalipse capítulo 7, verso 9 em diante. Vamos à leitura. Se sempre nós prestamos atenção nas coisas, eu pediria para vocês hoje prestar mais atenção ainda, certo? Para podermos ter este ensinamento da parte de Deus. Apocalipse 7, verso 9. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, línguas, que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se, dizendo... e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Amém. Senhor Deus, como nós precisamos da sua ajuda, porque tratamos da coisa mais preciosa deste tempo final, que é a sua palavra, que está ajudando, revelando, selando os seus eleitos no último dia. E nós não viemos aqui para apresentar que nós sabemos, mas se sabemos também, não podemos omitir estas coisas ao seu povo. Temos que falar. Ajuda-nos mais um pouco nesta reunião, para que o seu povo tenha a luz que o seu profeta deixou para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Correções na mensagem feita pelo profeta. Eu disse para vocês que quando fosse falar sobre isso, eu teria que ler o profeta do século XX, 250, novamente. Como tem várias coisas para ser consertadas, fazer a correção que o profeta fez, e que as pessoas não prestam atenção e pregam uma coisa que o irmão Branham pregou errado, e depois ele veio e consertou.
E eu quero que vocês entendam isso. O ministério profético da revelação é superior a toda a mensagem que o profeta pregou. Então o ministério profético está nos selos. Supera. Eu não vejo nada para consertar os selos, mas os selos consertam tudo. A revelação dos selos coloca tudo no lugar. No mês de março deste mesmo ano, o reverendo Branham regressou ao leste para pregar sobre os selos. E os pregou de 17 a 24 de março. Atenção, este ensino foi algo novo até mesmo para ele, para o profeta. De fato, ele ensinou em tal forma que teve que corrigir certas coisas que anteriormente ele mesmo havia ensinado. Amém? Olha, eu creio no profeta porque ele tinha humildade para corrigir quando ele errava. O pregador que não tem humildade para corrigir quando ele prega uma coisa errada, voltar atrás e corrigir aquilo, falta-lhe humildade. Irmão Branham foi humilde. Ele pregou antes da revelação dos selos, mas quando a revelação dos selos veio, aquilo era tão tremendo que ele teve que corrigir as coisas que ele havia ensinado antes. Eu não tenho aqui agora, mas ele havia ensinado com respeito ao cavaleiro lá do primeiro selo, que aquilo também era a igreja primitiva. Mas quando foi revelado, ele diz, não, aquilo é o anticristo. Olha para você ver a diferença. Mas ele havia ensinado antes. Agora, eu quero mostrar para vocês o que ele ensinou sobre o capítulo 7 de Apocalipse, falando dos 144 mil, 12 mil de cada tribo, e falando deste grupo de Apocalipse 7, verso 9 em diante. Preste atenção, irmãos, porque se você não ver isso, você está muito certo. Mas Deus já me mostrou isso dentro da mensagem, já faz uns 6 anos. E agora chegou a hora de eu entregar isso mais claro para vocês. Preste atenção, a era de Filadélfia, e parece que as eras foram pregadas em 61, e irmão Branham falou, a leitura que está aqui é exatamente Apocalipse 7, 4 a 17. E no final da leitura, que é isso aqui que nós lemos, onde se trata desse grupo com palma nas mãos, desse grupo que estava diante do Cordeiro. Olha o que o irmão Branham diz. Presta atenção, porque tem uma coisa que ele diz nas eras e que corrige nos selos. Eu gosto de acompanhar isso daqui. 122, a era de Filadélfia. Jesus veio, ele selou os 144 mil. Ele tomou 12 mil de cada tribo. Mas há outro grupo que não pertence aos 144 mil, que são vistos nos versos 9 a 18 de Apocalipse 7. Quem são eles? Escuta. Eles estão na noiva tirada de entre os gentios. Eles estão sob o cuidado especial do Senhor. Eles são sua noiva. Está entendendo? As pessoas podem formar, tem essas alas no mundo que formam a doutrina baseada nisso e não vê onde o irmão Branham corrigiu isso daqui. Então o irmão Branham está dizendo aqui, nas eras da igreja, Filadélfia 122 e 123, que esse grupo de Apocalipse 7, verso 9 a 18, eles são sua noiva. Amém? Vamos ver agora onde ele corrige isso. Sétimo selo, 89.
ele estava fazendo no 7º selo a mesma leitura. Apocalipse 7, verso 1 a 17. O 7º selo. Como ele fez na era de Filadélfia. Parágrafo 89. Bem, agora chegamos ao selo. Notaram? Começamos com Israel, logo chegamos à igreja purificada. Não é a noiva. Vocês estão prestando atenção? Nas eras ele diz, estes são a noiva. Mas os selos foi a maior revelação. Ele disse, alguma vez eu preguei alguma coisa inspirada? Foi isso. A festa das trombetas, 36. Ele fala isso. Então aqui ele está corrigindo as eras. Os selos corrige aquilo que ele disse nas eras, que era noiva. Apocalipse 7, 9 a 17. Aqui no 7º selo, parágrafo 89, ele diz, não é a noiva, mas a igreja purificada pela tribulação. É um número tremendo de pessoas com corações sinceros que saíram da grande tribulação. Estes não são a noiva, porque ela já subiu. Esta é a igreja. Encontraremos mais adiante como falou Jesus do trono e onde estariam cada um no juízo. Parágrafo 90 ele ainda fala alguma coisa, diz, tenho lido os escritos de muitos teólogos sobre esse assunto, de Apocalipse 7, verso 9 a 17. E a maioria dizem que este grupo de pessoas aqui, que lavaram suas roupas no sangue do Cordeiro, dizem que estes são a noiva. Olha para vocês verem. Inclusive ele também tinha esta concepção de que era a noiva. Capítulo 7, verso 9 a 18 de Apocalipse. E ele está falando aqui que ele já leu muitos escritos de teólogos que criam assim. Mas ele mesmo está dizendo, não é a noiva, é a igreja. Amém? Vamos aqui para nós vermos onde o irmão Branham está consertando as coisas, corrigindo, porque os selos corrigem as demais mensagens que encontra sem a coisa completa. Porque faltou abrir o livro. Gente, antes de abrir o livro, se prega algo antes, a hora que abre o livro, você pode sofrer uma decepção. Porque a hora que abre o livro, vai mostrar o real que está lá dentro. Você fala de uma carta, mas ela está selada. Você diz, isso deve ser isso. O fulano deve estar dizendo assim e assim. Aí quando você abre a carta, eu pensava que era isso. Eu pensava. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Não é descrédito ao profeta. Isso me fez crer mais no profeta. Quando irmão Branham falou, mandou falar para aqueles advogados, quando o telefone tocou e ele já estava saturado com aquilo, o telefone tocou, ele correu para o fundo do quintal e disse, se for ele, diga que eu não estou em casa. E correu para o fundo de casa. Daqui a pouco, o telefone tocou outra vez. José foi atender o telefone e disse, papai, se for ele, o senhor quer que eu fale que o senhor não está em casa? Aí o irmão Branham ensina, olha como os filhos já aprendem. Quando você fala alguma coisa incorreta, os filhos aprendem aquilo. Irmão Branham logo foi orar para uma criança enferma.
E quando ele pôs a mão na criança, veio uma condenação nele. Diz: você não é digno de orar por esta criança. Ele mandou a pessoa ficar ali para ele ir consertar com os advogados. Chegou lá e disse para os advogados: vocês ligaram lá em casa? Tem que ser um homem que esteja perto de Deus. O povo hoje está fazendo rolo de todo jeito. Não está corrigindo nada. Nós temos que aprender, quando falamos uma coisa errada, voltar atrás e corrigir aquilo. Em tudo. Seja falar de um irmão, falar de um pastor, falar da mensagem. O próprio profeta fez isso. Eu quero ver se os pastores, nós como pastores, temos coragem de consertar isso. Porque a revelação supera toda a mensagem que o profeta pregou. E a abertura dos selos é uma abertura de toda a palavra. O que o irmão Branham não sabia antes, ficou sabendo depois da abertura dos selos. E o que o irmão Branham não viu durante os dias que ele pregou sobre os 7 selos, ele ficou sabendo de 63 a 65. E ele abriu o jogo para nós. Abriu a boca e falou. Amém? Então vocês entendem. Isso me dá mais fé. E foi o que aqueles advogados, ao ouvir irmão Branham, diz: olha, eu disse para minha esposa, falar que eu não estava. E eu não estava mesmo, eu estava no fundo de casa. Não estava em casa. Mas eu fui orar por uma criança e Deus me disse que eu tinha que consertar. Aqueles advogados disseram para o irmão Branham, nós sempre cremos em você. E agora creremos muito mais. Porque você é um homem que tem coragem de corrigir suas falhas. Amém? Isso faz nós crermos no irmão mais ainda. Se o irmão chegar para nós, pastor, eu falei isso de você, mas eu vim para consertar. Agora, não é para me perder a fé naquele irmão, mas é para eu ter mais fé nele. Porque ele tem coragem de dizer para mim que ele falou de mim e que ele quer consertar. E que não é aquilo. Mas quando as pessoas têm humildade, elas fazem isso. Se elas são da noiva de Cristo, elas fazem isso. Mas se não são, elas levam tudo no peito. É como diz o ditado, só vai empurrando com a barriga. E do jeito que tem barrigudo hoje, só empurra com a barriga. Não tem revelação, não tem luz da mensagem. Que Deus nos dê graça para andar direito. E para quando falar uma coisa errada, voltar e corrigir. Para quando eu pregar uma coisa que eu pensava que era assim, eu voltar e corrigir. Porque não é o que eu penso que é certo. Pois nem o que o irmão Branham pensou era certo, quanto mais o que eu penso. É o que Deus pensa. Amém? Amém. Então aqui vocês já viram uma pequena correção, mas eu tenho mais o parágrafo que nós lemos esses dias atrás. 189, o 7º selo, e também teria mais coisa aqui ainda para ler. Mas deixa eu deixar só isso aqui, porque meu tempo não dá, eu tenho que prosseguir. 189, do 7º selo. Falando desse ponto aqui, de Apocalipse 7, verso 9 a 18. Que o irmão Branham nas eras diz que era a noiva, mas quando foi aberto o 7º selo, ele diz: não é a noiva, é a igreja purificada. Escuta, agora encontramos que esses foram os 3 propósitos na abertura do 6º selo. Primeiro, as virgens nécias têm que passar pelo tempo da tribulação para serem purificadas. Elas tinham que ser purificadas do pecado da incredulidade por haver rejeitado a mensagem. Isso se fez, pois, no tempo da tribulação. Escuta aqui. E vemos que isto culmina no capítulo 7 de Apocalipse, entre os capítulos 6 e 8. Elas ali já estão purificadas. E lhes foi dada uma roupa branca a cada uma. Agora, isto não é a noiva, mas a igreja. A igreja não é o judeu.
O judeu tem o seu lugar aqui. Vamos falar, poderia ler a sequência aqui, vai falar dos judeus, dos 144 mil. Ele está falando da noiva e da igreja. A noiva é raptada. O capítulo 7, então, o que está no capítulo 7 não é a noiva. É assim diz o Senhor. Eu não estou dizendo, eu dizendo é assim diz o Senhor. É a mensagem do profeta que assim diz o Senhor e eu creio nela. Ela é verdade. Amém? Escuta, agora isso não é a noiva, mas a igreja. São gente pura e boa que talvez não tiveram oportunidade de receber a mensagem, ou que de alguma maneira foram cegados por esses falsos profetas. Agora, falsos profetas não são só católico, metodista, batista, pentecostal. São falsos profetas da mensagem. Pregadores da primeira, segunda e terceira etapa. Falsos profetas, ensinando o que o profeta não ensinou. Onde o irmão Brana corrigiu, eu vou e corrijo também, porque eu tenho segurança. Porque se o irmão Brana corrigiu e eu não corrijo, eu estou errado, mesmo dizendo que o irmão Brana disse. Mesmo dizendo que ele disse. Ele disse, mas quando ele corrigiu, então eu tenho que dizer o que ele corrigiu. Amém. Tem coisa mais forte aqui, que vai abalar pregador, só se ele não tiver humildade. Mas vai abalar membros de igreja que diz amém para qualquer coisa. Qualquer coisa que o pastor diz amém, a igreja amém. Você tem que ter segurança. Porque o pastor está pedindo um amém seu. Você está dando amém para uma coisa errada. Mas assim seja uma confirmação para uma coisa errada. Por isso, nós não somos muito de ficar gritando, pulando aqui e dizendo amém. Acho que é melhor ficar quietinho mesmo. Para poder examinar primeiro. Quem sabe não falou muito amém nessa pregação, na outra fala. Escuta mais uma vez, aí depois que eu ouvir mais, agora eu posso falar amém. Aí eu posso falar. Você tem que ver isso na mensagem e na Bíblia. Então o que o irmão Brana está dizendo aqui, no sétimo selo, 189, gente, se o irmão Brana tivesse corrigido isso daqui, dizendo que não há tribulação para as virgens nécias, eu estaria nessa hora corrigindo também, porque eu corrijo também. O irmão Brana corrigiu, eu corrijo. Mas me mostre um parágrafo na mensagem que o irmão Brana corrigiu, mesmo nos selos e depois dos selos. Que o irmão Brana corrigiu isso daqui. Que as virgens nécias não passam pela tribulação. Gente, ninguém pode corrigir os selos. Se não entendemos os selos, é melhor calar a boca. Muitos de nós dizemos que somos pregadores dos selos. É melhor calar a boca. Porque não foi chamado para aquilo e se mete em coisa que não é de seu assunto de sua alçada. Não é que eu tenho que pregar. Graças a Deus eu só prego isso aqui. Ó. Eu prego e mostro. Está aqui. William Brana falou assim e aquele corrigiu. E se você quiser corrigir, anda com o William Brana aqui, na mensagem. E eu estou seguro disso aqui. Amém. Escute mais um pouquinho. Eles foram cegados por esses falsos profetas e não tiveram oportunidade, sem dúvida. São sinceros de coração. Estão na igreja, dizimam, oferta, são sinceros de coração. Vem todo o culto, diz amém, aleluia, até para coisa errada. De tão sincero que eles são. Mas por quê? Os falsos profetas, dentro da mensagem, primeira, segunda e terceira etapa. Irmão, vou falar para vocês que na terceira etapa não tem falso profeta. Já está começando a encher. A primeira e segunda etapa já transbordou de falso profeta na mensagem. Mas a terceira etapa já está começando a encher. Daqui a pouco vai transbordar de falso profeta na mensagem da terceira etapa. E quem é? Quem é falso é, quem é verdadeiro é. Mas o que o irmão Brana diz, é verdade? É. Está aqui. São sinceros de coração e Deus conhece seus corações. E aqui é onde foram purificados, na grande tribulação. Amém? Isto é, assim diz o Senhor. Eles têm um problema de falar que o Osmar diz isso. Esquece do Osmar. Olha, não existe Osmar no mundo. Existe só a mensagem de William Brana. Para mim, para vocês que são membros do meu ministério, creio assim.
Existe a mensagem do William Branham, que se o Osmar falar e o William Branham não falou, põe o Osmar num canto. Pare de vir na igreja. Pare de vir nas reuniões. Mas se o William Branham falou e o Osmar está falando, venha porque o William Branham falou. Você não veio porque o Osmar falou, mas porque o William Branham foi profeta de Deus. Eu creio nisso. Amém? Amém. Eu tenho que falar sobre outra coisa aqui agora. Perguntas e respostas sobre os selos. Olha para vocês verem como isso é importante. Voltar atrás e corrigir. Irmão Branham estava respondendo a 23ª pergunta de perguntas e respostas sobre os selos, o parágrafo 185. Preste atenção. Perguntar para o irmão Branham. Em Apocalipse 5:9, quem são os que cantam quando o Cordeiro toma o livro da destra daquele que estava sentado no trono? São os santos raptados? Olha a resposta do irmão Branham. Não. Aí depois ele vai corrigir. Porque quando ele toma o livro e sai do trono, quem é? Quem são? Esses aqui. Aí perguntar, são os santos raptados? 185, perguntas e respostas sobre os selos. Não, esses não são os santos. Nesse tempo, ele ainda não tem reclamado sua propriedade. Não são os santos. Mas os anciãos, os animais. Presta atenção, seria melhor que o lêssemos. Porque esta pessoa pergunta honestamente com o desejo de saber. Aí ele foi à Escritura. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos estes harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir, e nos tens redimido, e nos tens feito reis e sacerdotes. Apocalipse 5, 8 a 10. 186 perguntas e respostas sobre os selos. Esses são seres celestiais. Não são os redimidos ainda. Bem, respondeu errado outra vez. Aí vem a 24ª pergunta. Irmão Branham, se todos os piedosos são levados no rapto, onde aparecerão Elias e Moisés? 187 perguntas e respostas sobre os selos. Irmãos, algo anda mal. Aí ele começou a sentir. Quer dizer, já respondi 2 vezes, respondi errado, mas ele não sabia que tinha respondido errado. E ele começou a falar assim: irmãos, algo anda mal. Ah, se os pastores pudessem dar uma paradinha, dizer: sua igreja, irmãos, algo anda mal. Se o Espírito Santo descesse como desceu lá no Tabernáculo Branham, eu espero que ele desça sempre no nosso meio, para nós podermos pensar assim. Irmãos, algo anda mal. Ele começou a sentir mal. Algo não está bem. Algo tem passado. Algo sucedeu e alguma coisa anda mal. Todos se sentem bem. E agora a congregação? Se alguém pudesse levantar a mão: tudo bem, irmão Branham, estou sentindo bem. O outro bem. Todos se sentem bem. Não há algum enfermo grave? Onde diz você, irmão, que leiamos em Apocalipse, no capítulo 5, muito bem, outra vez, leia outra vez, leia a Bíblia outra vez, leia o versículo outra vez, Pentecostais, leia Atos 2:38 outra vez, leia Mateus 28:19 outra vez, diante da mensagem, leia a mensagem outra vez, leia o intervalo 105 muitas vezes, leia primeiro selo 24. Algo anda mal. É difícil as pessoas perceberem. Aí quando o irmão diz: irmão Branham, leia novamente o capítulo 5 de Apocalipse.
Muito bem. Isso se refere à pergunta anterior? Vamos ver. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Presta atenção. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. Entre aspas, aqui está a falha. Eu gosto, profeta. Aqui está a falha. Eu estava errado nessa resposta. Eu quero ver nós, os pastores, chegar ao povo e dizer: irmãos, eu estava errado no que eu preguei. Eu estava errado. Eu quero ver um pastor chegar para a congregação e dizer: eu estava errado. Eu preguei que as virgens nécias não serão purificadas na tribulação, mas eu estava errado. Eu quero ver ele ter carcaça para isso. E se não tiver, abutre. Se não tiver carcaça para dizer: eu errei, eu pequei, respondi errado, preguei errado para vocês. Eles têm que levantar e dizer: eu disse que tribulação é só para os judeus, mas o irmão Brana disse que as virgens nécias serão colocadas ali também para serem purificadas. É assim, diz o Senhor. Cadê o pastor para dizer: eu errei? Eu quero ver a águia, pastor águia, que pastor abutre nunca vai dizer: eu errei. Eles estão pensando no dízimo, na posição deles, e não na posição da igreja, da alma do povo. Não estou bravo, mas o Espírito Santo deve revirar tudo. Aleluia. E nos tem redimido para Deus com o teu sangue correto, de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. 188 perguntas e respostas sobre os selos. Agora, que pensam disso? Oh, se isso não é a presença do Espírito Santo, então o que será? Somente li a primeira parte deste versículo. Há algo escrito aqui, e eu estava me apressando para terminar, olhando o relógio, porém viram como me detive nisso? Glória! Não li a última parte. Aqui tenho apontado: e cantavam eles um novo cântico. E ali me detive, porém observe o que cantaram. Nos tens redimido para Deus por teu sangue, de toda linhagem, e língua, e povo, e nação. Aí vem a correção. Seguro, esses são os santos. Mas se você quiser ficar com o início da pergunta, esses não são os santos. 185. Mas no 188, quando a coisa caiu no lugar, ele mostrou que ele era um homem. Deus estava ali para corrigir, para acertar as coisas, e ele com pressa. Então ele falhou, mas o Espírito Santo não tem pressa. Vamos demorar mais um pouco, vamos estudar mais. Erra uma vez, erra a segunda, mas na terceira corrige. É isso aqui que o povo precisa. Agora, me mostra um parágrafo onde Mombrana corrigiu, dizendo que as virgens nécias não passam pela tribulação para ser purificada. Eu não estou dizendo que virgem nécia vai ser salva na tribulação, porque na tribulação só salva os 144 mil judeus. Ela vai ser purgada pelo pecado de incredulidade, porque não crer na mensagem dos 7 selos revelados. E essas virgens nécias estão dentro da mensagem. Primeira, segunda e terceira etapa. Virgens nécias. No tempo do irmão Brana, as virgens nécias estavam dentro do pentecostalismo. Hoje não. Hoje é tempo da noiva. Hoje é Apocalipse 10, 8 a 11. Nós já comemos o livrinho. E comi tanto que eu estou vendo os dois lados. Eu comi esse lado que o irmão Brana disse que não era e comi o outro que era. Então posso corrigir. E o irmão Brana veio e corrigiu tudo isso aqui. Amém? Amém? Vocês estão entendendo isso? Amém. Eu gosto disso aqui. Amém. Vai dar para me colocar tudo num lugar, só numa fita só. Agora essa daqui vai dar mais uma chacoalhada. Porque essa daqui, pregadores inteligentes,
da terceira etapa. Já vou falar da terceira. Pregadores inteligentes da terceira etapa. Porque você sabe que eu não sou inteligente. Mas pregadores inteligentes da terceira etapa pregam a vida inteira. Faz muitos anos que pregam. E eles nunca vão ceder e ver que a coluna de fogo está aqui. Eles nunca vão ceder a isso. Eles estão querendo criar uma coluna de fogo em seu território. Eles estão fazendo como Davi fez. Querendo pegar a arca e levar para a cidade deles para ter um avivamento. Quando Deus já tinha um lugar marcado para aquilo. Deus teve Campinas para trazer a mensagem dos Estados Unidos para cá. Deus teve Goiânia para semear essa mensagem para o Brasil e mais 7 nações vizinhas. Mas sobre a terceira etapa, nenhum dos dois dá conta. Se eles pudessem perceber isto e ver onde a coluna de fogo está. E numa igrejinha como esta, é difícil crer que a coluna de fogo está aqui. Alguém diz, você já tirou foto? Não, eu não preciso tirar foto. Eu sei que ela está aqui. Ela já está em forma de foto, mas ela está dentro de mim, dentro de vocês. A coluna de fogo. Agora, para corrigir isso daqui, meus irmãos, só um profeta. Olha, a festa das trombetas é outra das maiores mensagens que o irmão Brana pregou. E aqui, o irmão Brana falou coisas incorretas, que ele corrigiu. Você crê nisso? Meu Deus, é duro. É duro. As pessoas dizem, o que é isso? Eu vou mostrar para vocês. O irmão Brana corrigiu. Eu só creio assim. O irmão Brana, eu não corrijo coisa que o irmão Brana pregou. Eu? Eu não sei nada. Mas quem pregou tem que corrigir o que pregou. Se um pastor prega que estamos no milênio, ele vai ter que corrigir isso aí. Se ele for águia. Se o pastor prega que a tribulação é só para os judeus e que as virgem não vai ser purificada na grande tribulação, ele vai ter que corrigir isso lá no trono branco. Ele vai ter que corrigir. Vai ter que chegar lá e dizer, errei, é tarde demais. E todos os membros nossos que não acompanham a revelação, vai para o mesmo lugar que o pastor vai. Você tem que saber disso. Por isso você não fica confiando só no que eu prego. Vai e examine. Porque o pastor pode ir para as trevas, para o juízo do trono branco, e a igreja toda vai para lá também. Porque toda a igreja diz amém quando o pastor prega. Diz aleluia. E até aleluias, que não existe. Você nunca deve dizer aleluias. Aleluias quer dizer louvores a Deus. É aleluia, que é louvor a Iá, louvor a Já, que é somente a Deus. Nunca aleluia, até subia. Mas sabe o que nós precisamos? Não é correção de português, não. Nós precisamos de ver o que está escrito na Bíblia. Procura na Bíblia, procura o original, para ver se existe aleluias. Glórias você pode falar, mas aleluias não. Aleluias quer dizer louvor. Aleluia é louvor a Deus, louvor a Iá. Mas aleluias são louvores a Deus. Será que dá para chegar e corrigir? Irmãos, vamos parar de falar aleluias. Será que dá para cada um de nós pastores chegar na igreja? Vamos parar com isso, irmãos. Por essa onde não tem, vamos. Amém. Agora. Amém. Mas eu ainda tenho 20 minutos. Aleluia. Aleluia. Então, deixa eu te dar os parágrafos só para você ver onde o irmão Brana diz que os 7 sábados representam as 7 eras da igreja. Vou te dar só alguns parágrafos, só dentro desta mensagem, a festa das trombetas. Ele diz aqui, 195, 196, 198, 257. Ele diz, essa mensagem, festa das trombetas, foi pregada 19/7/64.
Pode para vocês depois dos selos. Mas isso daqui é questão do irmão Branham ter expressado errado. Então ele expressou aqui no 195, ele expressa: os 7 sábados são as 7 eras da igreja. Aqui ele está mostrando isso. Talvez isso daqui não vale muito para a igreja. Mas como isso é bom, você tomar conhecimento dessas coisas. É bom. 7 sábados. Então, se havia aquela festa da Páscoa, que era dentro daquele inteirinho, 7 sábados era da Páscoa ao Pentecostes. Foi lá da morte de Jesus até a descida do Espírito Santo, que foi o Pentecostes. Ali dava 7 sábados. E o irmão Branham diz isso também no futuro lar do noivo celestial e da noiva terrenal. Foi quando ele estava pregando também sobre a Santa Convocação. Que naqueles 7 sábados já teve uma Santa Convocação, que foi a descida do Espírito Santo no 50. Não no 49, mas no 50 desceu o Espírito Santo. Mas eu não vou falar sobre Santa Convocação. Só estou mostrando para vocês que o irmão Branham, quando ele errava pregando, ele corrigia. As eras aqui, ele levou 2 anos para corrigir das eras para os selos. 2 anos. Porque na era de Filadélfia, ele diz uma coisa, no 7º selo, ele corrige o que ele disse na era de Filadélfia. Filadélfia 122, esses são a noiva. Logo 89 e 189 do 7º selo, esses não são a noiva, são a igreja que é purgada na grande tribulação, porque eles vieram de grande tribulação. A noiva não vem de grande tribulação. A noiva está passando pela tribulação, mas não a grande. A grande não é para a noiva. A grande tribulação é para os judeus. E a igreja é colocada lá dentro para ser purgada pelo pecado de incredulidade na mensagem do dia. Amém? Eu não pulo porque não preciso. Aqui dá vontade de dar. Isso daqui me dá segurança do que eu prego. Agora, eu quero mostrar para vocês onde o irmão Branham corrigiu, dizendo para nós, eu disse que era 7 sábados, que representava as 7 eras da igreja, mas quando você lê isso daí, se a mensagem chega na sua mão, não é 7 sábados, é 7 meses. Porque ele sabia que 7 sábados é da Páscoa a Pentecostes. E 7 meses é que aponta para as 7 eras da igreja, porque o primeiro mês aponta para a primeira era, e o 7º mês para a 7ª era, e no 7º mês tinha a festa dos tabernáculos, e na 7ª era, ele diz, estamos na festa dos tabernáculos, e no milênio, que é 7, outra vez, teremos festa dos tabernáculos. 333, 334, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrestre. Amém? Você quer saber onde foi que o irmão Branham corrigiu isso aqui? Você viu? Estou lendo o irmão Branham dizendo que 7 sábados são as 7 eras da igreja. Então, essa mensagem, a festa das trombetas, foi pregada dia 19/7/64. Agora a mensagem que ele corrigiu, essa daqui, foi pregada 23/8, 1 mês e 4 dias depois, de 64. Isso pode corrigir. A da frente pode corrigir a anterior. Você não pode fazer outra coisa agora. Você não pode dizer, tem que ser festa das trombetas. Tem nada. Pô, como que tem? Se o irmão Branham corrigiu, tem que ser pergunta e resposta número 1. É que eu vou ler agora. Pergunta e resposta número 1, parágrafo 204 e 205. Irmão Branham diz assim: haviam 7 sábados entre a festa da Páscoa até Pentecostes. A Páscoa, meus irmãos, foi aquela semana que eles mataram Jesus. Então havia 7 sábados. E você conta, é exato. 7 sábados, daquela semana que eles mataram Jesus, Jesus foi crucificado, 7 sábados, aí veio a festa de Pentecostes, o Espírito Santo caiu. Amém? Estão entendendo? Agora, aqui está certo. Escuta.
o que faria 50 dias. Veio, porém, o que estava me referindo, sendo isto, disse, isto significa as 7 eras da igreja. Ele está dizendo, eu estava me referindo a isso. Isso significa as 7 eras da igreja. 205, perguntas e respostas, número 1. Naquela gravação, e se por acaso a obtiveres ou algo, eu obtive. Naquela gravação, nessa gravação, deveria ser que ao 7º mês, depois disso, introduziu a festa das trombetas, o que significa as 7 eras da igreja, 7 meses, não 7 sábados. Estou lendo aqui, é o William Brana corrigindo, correções feitas pelo irmão Brana em suas mensagens. Já dá para você entender isso? 7 sábados, aí diz assim, ó, expliquei, eu disse 7 sábados desse modo, porém, então continuei o mesmo pensamento outra vez, quando é o 7º mês depois da festa da Páscoa, ou da festa pentecostal. Porque é o 7º mês depois da festa de Pentecoste. Pentecoste estava na primeira era. E ali na primeira era, a festa de Pentecostes era a Santa Convocação. E na 7ª era, vem novamente o chamado para a festa, para nós entrarmos na Santa Convocação, depois que saímos de Laodiceia, porque nós não estamos em Laodiceia. Através da revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, nós saímos de Laodiceia. Amém? Quem está brigando que está em Laodiceia, porque eles estão mesmo. Eles não sabem nada dos 7 selos, dos 7 trovões. Porque os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos, ao terminar a era da igreja de Laodiceia, 206, a festa das trombetas. O irmão Brana não corrige, dizendo, eu preguei errado isso aqui. Não, muita coisa ele não podia dizer, porque era a terceira etapa, ele não podia dizer. Mas, com respeito a essa revelação, ele colocou tudo em ordem, porque não se pode corrigir os selos, foi inspirado. Amém. Eu tenho mais alguma coisa para ler aqui, o final do 205, sobre a festa que as pessoas pregam e diz que os 7 sábados são as 7 eras da igreja. Os irmãos têm que entender que quando eles pregam, eles estão lendo um lado, mas a hora que o irmão Brana corrige, eles não lêem, que aí eles têm que despregar tudo aquilo. E se vocês notarem nas minhas pregações sobre a Santa Convocação, o tempo do gentil já terminou, tudo aquilo que nós viemos falando, nós já estávamos colocando essas coisas em ordem. Porque Deus já estava mostrando estas coisas, os dois lados. Olha, quando o molho então tudo vai num pão, aí é um grande ensinamento. Não toquei no ângulo disso. Porém, se por casualidade você capta isso em tua gravação, recorde, busque a Bíblia. Vocês veem, são 7 meses depois disso, são 7 meses depois de Pentecostes. Separe contando os 7 meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. 7 meses, o qual representa todas as 7 eras da igreja. Amém? Eu não quero aqui, nisso desmerecer o pregador. Eu simplesmente quero dizer que falta-lhes revelação para conhecer o que o profeta pregou. Porque saber da história, muitos dizem, você sabe o que é a festa de Pentecoste? Logo você sabe o que é a festa das trombetas? Vai ficar só sabendo o que é. Mas colocar essas coisas no lugar certo é o que manda. É para isto que Deus tem levantado apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para colocar as coisas no lugar. E eu, na qualidade de pastor, estou tentando colocar isso daqui do jeito que o irmão Brana pregou, porque eu não tenho medo de chegar lá e encontrar com o irmão Brana pregando o que eu estou pregando hoje. Não tenho medo, porque onde ele pregou e achou que era
depois ele veio e corrigiu, eu também tive condição e estou tendo condição de corrigir. Se alguma mensagem antiga minha, antes de 2000 para trás, que você encontra eu falando sobre isto, eu não tinha luz do assunto. Então eu estou dizendo para você que já faz muitos anos que nós temos luz do assunto. Já faz 5 anos que temos luz do assunto. Não se prega que os 7 sábados são as 7 eras. Irmão Brana corrigiu e nós também temos condição de corrigir. Amém? Isso daqui é correções feitas pelo profeta em sua mensagem. Outro dia vou pregar para vocês correções que irmão Brana fez na tradução da Bíblia que temos. Amém. Uma coisa chama a outra. Um fundo chama outro fundo, ao fragor de suas catadupas. Então é um fundo chamando outro fundo, clamando. Quando abre algo, abre mais ainda, para nós podermos ter revelação desta verdade. Isso não é conhecimento, isso é revelação. É saber o que Deus fez através do profeta. Falou uma coisa, corrigiu, e nós fazemos o mesmo. Obrigado, Senhor, por esta luz enviada a nós. Graças a Deus, pela luz que o Senhor tem dado. Tudo tem que ser dito graças, tudo tem que dar graças. Graças dou pela vida, graças dou pelo privilégio de pregar essas coisas. Não estou aqui porque mereço, não sou um pastor por merecimento, mas por graça divina. Estou aqui porque o Senhor me amou e me predestinou para falar estas coisas. E pregando estas coisas, e vendo que essas coisas são verdades, ainda que alguém diga que estamos perdidos, sabemos que estamos salvos. Obrigado, Senhor. Ajuda meu irmão, minha irmã, a tomar conhecimento destas verdades e não estar seguro apenas no que nós, os pastores, pregamos, porque naquele dia o Senhor vai julgar todos aqueles que rejeitaram a verdade. Ajuda-nos a corrigir o que temos que corrigir enquanto é tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças te dou, Senhor, porque o seu nome traz, ao ser pronunciado, tranquilidade e paz, pois entre a terra e o céu jamais há de haver um nome além do teu, a quem agradecer. Graças te dou porque abriste o meu olhar, para que eu pudesse ver a tua luz brilhar. Eu sinto a tua mão